Olá, Nutri! Tudo bem com você? Aqui, tudo ótimo. Olha só, você está com dificuldade de escolher o seu nicho de trabalho, a sua área de atuação? Então, olha só, vim aqui justamente para te ajudar. Hoje nós vamos conversar sobre as áreas de atuação do nutricionista. Mas se você caiu aqui de paraquedas, eu estou passando pela primeira vez na sua telinha, deixa eu me apresentar. Eu sou a Amparo, sou uma das 3 para nutrir e a nossa missão é levar para vocês informação de qualidade para te ajudar a se desenvolver no seu maior potencial na profissão da nutrição. Então, vem comigo que hoje a gente vai conversar sobre as nossas áreas de atuação. Bom, a primeira vez que o nutricionista teve as suas áreas de atuação colocadas no papel em uma resolução foi em 1999, com a resolução 223 do CFN. O CFN é o Conselho Federal de Nutrição e ele então determina, as ações da nossa profissão. Lá em 1999 a gente teve uma resolução assim bastante modesta, que falava muito mais sobre as atribuições do nutricionista na área clínica, na área de nutrição hospitalar, consultório, ambulatório, etc. Essa resolução de 1999 foi revogada por uma outra de 2005, a de número 380. Lá, sim, a gente já tinha um panorama já mais completo de mais áreas que a gente pode atuar. E em 2018, com a resolução número 600, foi que as nossas atribuições foram mais recentemente pontuadas e estabelecidas, dando mais direitos aos nutricionistas e também explicando exatamente quais são as atribuições desse profissional. Eu acho que algumas delas você já conhece, não é verdade? Mas vamos atentamente buscar tintim por tintim. E uma coisa bem importante que eu quero colocar aqui. Muitos profissionais acham que a nossa formação generalista é um ponto negativo da nossa graduação. No entanto, essa é uma das nossas maiores fortalezas. Passou um avião aqui bem agora. Tchau! A nossa formação generalista é uma das nossas maiores fortalezas. Por quê? Primeiramente, porque a gente estuda a relação do homem com a sua alimentação. E é óbvio que essa é uma relação complexa que envolve uma gama enorme de ciências. Então a gente precisa estudar coisas de humana, antropologia, sociologia, psicologia. É preciso entender como o homem se relaciona com a sua produção de alimentos, com a sua questão geográfica e cultural. É preciso conhecer todos os pontos na fabricação desses alimentos, tanto lá na indústria, daqueles ultraprocessados, como na produção de refeições. E também entender a relação dos alimentos com a nossa saúde. Daí essa formação ser tão generalista. Mas isso também nos dá uma gama enorme de possibilidades de trabalho, como a gente vai ver agora. Bom, numa última pesquisa do CFN, nós descobrimos que somos quase 200 mil nutricionistas no Brasil. E isso é motivo de muito orgulho. São muitos profissionais que vão aí lutar, batalhar por uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, diminuição da insegurança alimentar. Essas são algumas das nossas atribuições. Na portaria 600, o que está escrito? Estão distribuídas 6 diferentes áreas de atuação. A primeira é a área de alimentação coletiva. Essa área, ela é uma das áreas que as pessoas falam que mais emprega, só que ela está mais ou menos perto com a alimentação, com a nutrição clínica. Na alimentação coletiva, o que o nutricionista pode fazer? Um monte de coisas, gente.
A mais conhecida é a atuação em UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, que pode ser, por exemplo, um restaurante industrial, tá? Ou dentro de uma indústria, você vai cuidar de todo o cuidado, né? Toda a questão higiênico-sanitária, toda a questão de elaboração de cardápio para este público específico, que é um público célula, né? É aquele público que trabalha naquela respectiva unidade. Essas empresas geralmente terceirizam esse trabalho, né? Não é muito economicamente viável para uma indústria ela coordenar um restaurante dentro dela. Então, ela contrata uma empresa e terceiriza esse trabalho. E essas empresas que terceirizam a administração das unidades de alimentação e nutrição dentro de outras empresas, elas são uma boa fonte de trabalho para o nutricionista. E também, apesar de ser uma área que muitas pessoas não gostam, mas ela é uma das poucas áreas que oferece plano de carreira, porque nessas empresas terceirizadas você pode ir galgando, né, cargos mais altos, chegar à diretoria e etc. Nossa, vou até beber uma água agora no meu copinho de Nutriamparo. E essa é uma questão bastante importante na nossa profissão, tá? A gente tem algumas áreas de atuação onde não existe esse plano de carreira, mas tudo vale a pena. Na área de alimentação coletiva, o que pode acontecer também é o nutricionista ser responsável pelo PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, ele vai ser responsável técnico para a indústria que oferece esse programa aos seus trabalhadores. E também nessa área a gente vai ter a atuação em alimentação escolar, tanto na merenda como na merenda de escolas públicas, como na merenda de escolas privadas, e também fazer valer os direitos das crianças, né? Fazer a parte de antropometria e acompanhamento do crescimento dessas crianças, que são acompanhadas pelo Programa de Alimentação da Criança. Além do que, ainda neste setor de alimentação coletiva, a gente pode trabalhar no comércio de alimentos, seja em restaurantes comerciais, seja também em eventos, uma corrida de rua, uma feira, trabalhar em buffets. Então, vocês veem que é uma possibilidade muito grande de ambientes de trabalho e de demandas também de conhecimento. Ok, a segunda área que é descrita pela Portaria 600 é a área de nutrição clínica. E aí a gente tem também uma variedade enorme de possibilidades de trabalho. Tanto pode acontecer em hospitais, na assistência nutricional e não na produção de alimentos, né, mas no acompanhamento do estado nutricional desses pacientes em toda a orientação durante a internação, bem como pós-internação, em ambulatórios, em consultórios ou até em atendimento domiciliar. Nessa área também estão incluídos os serviços em clínicas especializadas, como, por exemplo, clínicas de diálise que atendem pacientes renais crônicos, clínicas que atendem pacientes HIV positivos, assim como ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, que é um serviço que tem ampliado enormemente ultimamente. A população está envelhecendo e existe uma demanda imensa por esse tipo de atendimento. Ainda uma coisa interessante na área de nutrição clínica é o trabalho como personal diet, que também é uma área em franco crescimento e que remunera muito bem. Bom, essas duas áreas, alimentação coletiva e nutrição clínica, juntas empregam aproximadamente 60% dos nutricionistas no Brasil. Portanto, são as áreas de maior robustez de possibilidades e de vagas no mercado de trabalho. É bem interessante que os profissionais que estão se formando agora saiam da faculdade se sentindo aptos a atuar em uma dessas duas áreas, porque justamente é onde eles têm uma chance maior de encontrar emprego com mais rapidez.
Aproveita e deixa aqui nos comentários qual a área que está fazendo seus olhos brilharem. O que é que mais faz o seu coração bater, onde você quer trabalhar, talvez aí para o resto da sua vida. Me conta. Vamos para a área 3. É uma área, uma das mais novas, né, que é a assistência a atletas e desportistas. Esses são os nutricionistas que vão trabalhar em clubes, em academias e muitas vezes diretamente em times de esportes específicos. Então a gente tem, por exemplo, nutricionistas trabalhando com times de futebol e elas fazem parte, então, dessa equipe, fazem parte do preparo desses atletas, né? E é um trabalho conjunto com fisioterapeuta, com um médico, tá? Muitas vezes com terapeuta ocupacional e para alguns times, inclusive, com psicólogos. A quarta área de atuação, que também é uma área muito robusta em volume de vagas, é a área de saúde coletiva. Ela antigamente era chamada de saúde pública, mas como agora ela envolve coisas mais amplas do que o público, ela foi chamada então de saúde coletiva. Mas mesmo assim, os nutricionistas que trabalham nessa área, quase todos são funcionários públicos e dependem de concurso para conseguirem as suas vagas. Então veja aí, se você vai ser um nutricionista concurseiro, já me deixa aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Aproveita, né? Já que eu tô pedindo, vamos lá, que pedir não custa nada. Você já é assinante do nosso canal? Se você não é, não perde mais tempo. É só clicar aí no seguir, aproveita, clica no sininho das notificações e deixa o seu joinha, né? Porque afinal de contas esse conteúdo a gente prepara com muito carinho para te ajudar a ser um profissional cada dia melhor. Bora lá, a gente está falando de saúde coletiva. Na área de saúde coletiva, o nutricionista vai atuar junto a comissões que desenvolvem e fiscalizam todo tipo de políticas públicas e a sua gestão relacionada à alimentação e nutrição das populações, seja no segmento das políticas de segurança de alimentação e nutrição, seja na gestão de programas assistenciais. Mas nessa área é legal também dizer que o nutricionista atua na fiscalização do exercício da profissão. Então, é um nutricionista que tem que ser muito antenado, né? Muito ligado aí em todas as normativas que regem o nosso trabalho e principalmente uma pessoa que preza pela ética no exercício da profissão. Ótimo! A quinta área que mais emprega nutricionistas é a cadeia de produção de alimentos e também o comércio. Mas aqui a gente está falando dos alimentos desde a produção deles lá na área rural, ou seja, o acompanhamento desde a saúde do produtor agrícola, a saúde junto com veterinários, né, de animais que vão para o abate, por exemplo, toda a questão de segurança na cadeia dessa produção de alimentos. Isso também vai para as indústrias. E na indústria, a gente tem, de novo, um leque de possibilidades muito grande. A gente pode estar desde o desenvolvimento de produtos, né, diversos, então, análise de receitas, assuntos regulatórios, como questões relacionadas à rotulagem, né? E a gente deve lembrar que recentemente saiu uma nova rotulagem, né? Com aquelas lupinhas para a gente colocar se o produto fornece um excesso de gordura, de sal, de açúcar, etc. Então, todo esse tipo de regulação do produto que sai lá da indústria pode ser feito por nutricionista. O nutricionista também tem um ponto bem importante para fazer na indústria, né, nessa cadeia produtiva de alimentos, que é a ponte entre o consumidor e a indústria. Então, olha que responsabilidade.
Você pode trabalhar em atendimento ao consumidor, né, nos saques aí das diferentes empresas e levar para a indústria as diferentes queixas, as diferentes demandas do consumidor e auxiliar no desenvolvimento de produtos mais saudáveis e mais práticos, mais fáceis e até mais acessíveis para o público ao qual se destina o produto. Então, a indústria ela também oferece uma gama muito grande de possibilidades de trabalho para o nutricionista. Continuando, a gente tem o sexto ponto, que é a docência e a pesquisa, que também é um ponto fundamental, porque é a partir da pesquisa que a gente vai se desenvolver mais na ciência da nutrição e é a partir da docência que a gente vai formar mais profissionais para atender todas essas demandas de mercado, seja alimentação coletiva, nutrição clínica, assistência a atletas, a saúde coletiva ou a assistência na cadeia produtiva de alimentos. O que mais importa sempre é que o nutricionista, não importa a área que ele for escolher para trabalhar, tá? O nutricionista é um profissional de saúde, é um profissional que precisa se comprometer eticamente com os aspectos da saúde da população a qual ele atende. E se a gente fez uma formação, né, uma graduação em alimentação, é porque a gente sabe da importância que a alimentação tem como sustentação da saúde coletiva. Eu sempre falo, se você já me acompanha há um tempo, você sabe da minha fala de que o nutricionista que se apodera da sua capacidade de cuidar da saúde pode modificar o aspecto epidemiológico de uma população. Nós poderíamos esvaziar vários hospitais se a gente simplesmente conseguisse fazer com que a população se alimentasse bem, não é verdade? Controlaria muito melhor todos os tipos de doenças crônicas não transmissíveis e isso, no final, ia gerar uma grande economia para os nossos governos. Mas um dia a gente chega lá. Por enquanto, vamos voltar aqui para as nossas demandas de mercado de trabalho. Agora que você já conheceu as 6 grandes áreas de atuação do nutricionista, entendeu a importância da nossa formação generalista, que é para você estar preparado a aceitar esse leque de possibilidades no seu trabalho, vamos entender algumas questões que são muito importantes e que o mercado tem solicitado para todo tipo de profissional, não só para os nutricionistas. Olha só, houve uma pesquisa do CFN, né, que mostrou então que as 2 áreas que mais empregam são a alimentação coletiva e a nutrição clínica. Juntas elas representam aí mais de 60% dos nossos empregos. A seguir, a gente vem para a área de saúde coletiva, onde 17,7% dos nutricionistas estão trabalhando. Depois, a gente tem 11,4% atuando como docentes. Muitos deles têm jornada dupla, como docentes e em alguma das outras áreas. A indústria, olha só que grandes possibilidades. A indústria emprega apenas 2,6% dos nutricionistas hoje. Isso mostra, não que não seja uma área promissora, muito pelo contrário, mostra que existe um grande nicho de negócio para ser feito exatamente aí, na cadeia produtiva de alimentos. Então, se você tem um espírito empreendedor, já pode começar a bolar aí alguma consultoria, alguma possibilidade de negócio para você trabalhar, porque nessa área a nossa atuação ainda está muito pequena. E uma outra área que ainda tem muito para se desenvolver é a área do marketing, que atualmente emprega apenas 1,3% dos nutricionistas. E o marketing, ele precisa ser feito com ética, com informações de qualidade. Seria essencial o nutricionista atuar no marketing de alimentos, para que todos os consumidores recebessem informações com objetividade e também com muita clareza. E por fim, né, faltou falar
que a nutrição esportiva, sim, essa também representa uma grande possibilidade, um mercado que ainda está se abrindo, porque até o momento só 2,5% dos nutricionistas estão trabalhando lá. E se você quer saber, os nutricionistas entrevistados estão recebendo entre 1 e 5 salários mínimos em média. E a maior parte desse nosso exército de 200 mil nutricionistas brasileiros se encontra na região sudeste. Pois é. Então, olha só, se você tem aquela coisa de bandeirante, né, e quer aí ir para uma outra região do Brasil, lá no norte, no nordeste e até na região sul, existe uma demanda por profissionais. Então ainda existe muito mercado para as pessoas atuarem, para as pessoas conseguirem, né, os seus trabalhos e colocar em prática todo o conhecimento da faculdade. Para isso acontecer, né, você já parou para pensar quais são as necessidades, né, ou quais são os pontos fortes que o mercado tem procurado nos profissionais? Então eu vou te dizer, olha, cerca de 60%, né? Para ser bem exata, 55,7% dos nutricionistas trabalham fazendo parte de uma equipe multidisciplinar. Então, esse espírito de equipe, essa capacidade de troca de informações um com o outro, essa capacidade de se expor dentro de uma equipe, de se colocar dentro de uma equipe, a capacidade de esperar a sua vez, absorver o conhecimento de outros profissionais, fazer com que as coisas se encaixem. Espírito de equipe é hoje uma das características mais procuradas pelos recrutadores de RH. Então, se você ainda não tem essa qualidade, se você, por exemplo, é extremamente tímido a ponto de que isso interfira na sua capacidade de comunicação, se você é extremamente introvertido, você precisa ir trabalhando essas suas características para que você supere isso e consiga se colocar dentro de uma equipe multiprofissional. Porque o seu emprego vai exigir isso muito provavelmente. Outro dado bastante importante é que coisas como falar outras línguas não são tão procuradas para os profissionais de nutrição, apenas para aqueles que vão trabalhar em pesquisa, seja na cadeia produtiva de alimentos, seja na docência. Mas a habilidade de escrita e a habilidade de comunicação clara e objetiva são características que os recrutadores têm colocado como principais. Então, novamente, faça aí exercícios, procure meios, né, de você desenvolver essas habilidades, se é que você ainda não as tem. Bom, a gente fez hoje aqui um review das 6 áreas de atuação, das 6 grandes áreas de atuação do nutricionista. Dentro de cada uma dessas áreas existem sub-áreas que podem ser exploradas, que devem ser exploradas e, quiçá, ainda outras áreas que você, nutricionista do futuro, ainda vai descobrir. A gente falou também da remuneração, dos pontos no Brasil onde tem mais possibilidade de encontrar emprego porque faltam nutricionistas e as características que o mercado tem solicitado para esse profissional. Estamos aqui, somos o 3 para Nutrir, e se você chegou até o final desse vídeo, é porque sim, você tem um interesse em se desenvolver, em desenvolver o máximo do seu potencial e se tornar um profissional de excelência, não é? Para isso, a gente está aqui para te ajudar. Então, acompanhe as nossas redes sociais. De novo, assina o canal, clica aí nas notificações para você receber os nossos vídeos em primeira mão. E não esquece, deixa o seu comentário colocando pra gente em que área você quer ou você já atua,
tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme e até o nosso próximo vídeo.